nós estamos na nossa aula 8 de programação em Java. Vamos falar um pouquinho sobre orientação a objetos. Nesta animação, onde nós apresentamos o Papaléguas e o Coiote, nós podemos visualizar duas coisas: características e ações. Por exemplo, o Papaléguas é azul, é uma característica. Ele é animal, é outra característica. Ele faz bip bip, já é uma ação. Ele pode atravessar pinturas, é outra ação. Já o coiote pode correr? Não sei. É marrom? É uma característica. É mamífero? É inteligente? Não pode atravessar pinturas em paredes? É uma ação. Ou seja, ele não atravessa pinturas em paredes. Então, quando a gente fala em orientação a objeto, é apenas uma forma de se programar, uma linguagem de programação. Normalmente nós estávamos acostumados com os paradigmas sequenciais, aonde você faz uma programação sequenciada, linha após linha, com desvios condicionais, laços, etc. A ideia do paradigma sequencial é você ter um programa. Nesse programa você ter dados espalhados nele e ações sobre esses dados, não podendo, digamos assim, individualizar ações e dados. É tudo uma coisa só. Já na orientação a objeto, é possível você individualizar dados e o que fazer com esses dados dentro de um receptáculo, bem como criar outro receptáculo para outros tipos de dados e o que fazer com esses dados. Por exemplo, eu poderia pegar dados de uma sala de aula, definir e criar um outro receptáculo onde um é professores e o outro são alunos. Estão dentro do mesmo programa, só que eu consigo diferenciá-los, pois cada um tem suas características que podem ser definidas nos dados e eu tenho ações específicas para cada tipo de dado definido. Esse é o segredo da orientação a objeto. Aí ela nos traz a ideia de abstração, que em outras palavras é captar a essência de um problema, um contexto e considerar o que realmente importa. Ou seja, é analisar um todo e tirar as suas partes. O que são objetos? Objetos é a chave para entender a orientação a objeto. Se nós olharmos no nosso cotidiano, tudo é um objeto. Nosso celular, mesa, computador, lâmpada, carro, uma pessoa. Os objetos reais possuem duas características: o estado, que são atributos, e seus comportamentos, que é ações que eu posso fazer com esses atributos. Por exemplo, um cachorro. Estado: nome, cor, raça, fome. Comportamento: latindo, abanando o rabo, comendo, etc. Outro exemplo, uma bicicleta. Estado: marcha atual, freio, rotação. Comportamento: mudando de marcha, freando, etc. Quais são as características de uma lâmpada? Quais são as características de um projetor?
E como tratamos a lâmpada do projetor? Objetos variam em complexidade, porém os detalhes relevantes dependem do contexto. Esta análise de características é traduzível em orientação a objetos. Aqui nesse diagrama nós temos a ideia do que vem a ser um objeto. Eu tenho o estado deles, o atributo, e eu tenho os métodos, que são os comportamentos, ou seja, são ações que eu posso realizar em cima dos estados, ou melhor dizendo, dos atributos. Atributo e método. Um objeto de software é conceitualmente similar aos objetos reais. Os objetos armazenam seu estado em atributos, correspondente a variáveis numa programação estruturada, e objetos expõem seu comportamento através dos métodos, correspondente a funções em uma programação estruturada. Então, pegando aqui a ideia do papaléguas, eu tenho animal, ave, esperto, pode atravessar pinturas, é azul, é veloz, faz bip-bip. Então eu tenho características ou estados, que são atributos, e ações que ele pode realizar, que são métodos. Por exemplo, ave, animal, é azul, é veloz, são atributos. E métodos: faz bip-bip, pode atravessar pinturas em paredes. Então, nesse gráfico, nessa tabela, aliás, a gente tem a ideia de atributo e método. Atributos são características de um objeto e métodos são ações que eu posso realizar nesse objeto através dos atributos. Empacotar o código em objetos individuais fornece modularidade, ou seja, os objetos são independentes um dos outros, a ocultação de informação, os detalhes da implementação de um objeto permanecem ocultos, o reuso, que é uma característica muito importante da orientação a objeto, que é, objetos podem ser reutilizados em programas diferentes. Uma vez que você fez o seu objeto, definiu seus métodos, seus atributos, você pode usar eles em programas diferentes. Com isso você não precisa reprogramar o que você já fez. E plugabilidade. Os objetos podem ser substituídos em um programa como peças. E agora, classes. As classes são moldes para os objetos. Ou seja, para eu criar um objeto, eu defino uma classe para aquele objeto em particular e eu instancio, eu crio vários objetos baseados naquela classe. Cada instanciação de um novo objeto vai fornecer para aquele objeto os atributos e os métodos que foram definidos na sua classe. No mundo real, encontramos vários objetos do mesmo tipo. Deve haver centenas de outras bicicletas do mesmo fabricante e modelo. Cada bicicleta pode ser produzida a partir do mesmo conjunto de projetos e conter as mesmas peças. Por exemplo, um carro, uma marca específica, um modelo específico, você tem N carros daquele modelo. Então você define uma classe para aquele modelo, instancia os N objetos que vão ter as mesmas características e os mesmos métodos da classe. Em outras palavras, uma classe é um molde para se criar objetos. Quando se cria um objeto baseado em uma classe, dizemos que tal objeto é uma instância de tal classe. Uma classe possui atributos e métodos
Logo, o objeto instanciado também os terá. Para definir uma classe, é necessário abstrair um conjunto de objetos com características similares. Outros possíveis membros de uma classe são o que a gente chama de método construtores, que define as operações a serem realizadas quando um objeto é criado. Em outras palavras, o construtor cria um objeto baseado numa classe. E os métodos destrutores definem as operações a serem realizadas quando um objeto é destruído. No avançar do curso, falaremos mais sobre classe, objetos, atributos, métodos, construtores e destrutores. Até a próxima aula.